Olá, tudo bom? A gente fez essa cozinha aqui fora para poder passar um pouquinho para vocês sobre a parte prática das aulas teóricas que nós tivemos até agora. E a ideia é conseguir trazer um pouco dessa prática para vocês, fazendo com que vocês tenham a possibilidade de repetir isso em casa, sem dúvida nenhuma. Aqui eu trouxe ingredientes que a gente acha no mercado com facilidade, mas para cada ingrediente que eu estou trazendo para vocês, há a possibilidade de se fazer pela técnica, não pelo sabor, obviamente, uma substituição. Então, se porventura vocês não encontrarem, por exemplo, eu estou fazendo o corte vou fazer um corte de um melão, fazendo o descascar dele primeiro. Com o melão, com a técnica do melão, dá para se cortar vários outros produtos, outros insumos que tenham essa casca mais grossa, mais dura. Então a ideia da técnica de conseguir colocar ele em pé no plano de trabalho e a partir disso descascar com uma certa estabilidade serve para outros ingredientes também. Vou falar um pouquinho também sobre equipamentos de utensílios, tá? Mas eu vou me concentrar em dois deles. A faca de chefe, que eu já falei com vocês, a gente já teve uma aula sobre isso. Eu vou deixar depois indicado para vocês assistirem a aula e terem acesso também aos slides. É uma faca de 8 polegadas, ela é uma faca de chefe por características muito específicas, quanto à altura dela, quanto à ponta dela, quanto à estrutura dela como um todo. E também vamos usar a faca de legumes, tá? Essas duas facas, tanto a de legumes quanto a de chefe, são as facas que a gente vai usar durante todo o curso. Vou trazer para vocês alguns ingredientes que a gente vai utilizar aqui hoje, mas para vocês terem a identificação. Por mais que a gente não tenha nesse momento a possibilidade de ter todos os ingredientes em casa, uma vez que vocês estejam numa cozinha profissional e tenham a possibilidade de ter esse insumo, porque alguns são mais raros de se encontrar em alguns mercados e tudo mais, vocês vão saber manipular de forma geral. Então não necessariamente vocês precisam utilizar, como eu falei no início da aula, todos os insumos que estão aqui, mas é importante que vocês saibam lidar com eles, tá bom? Então a gente vai começar primeiro com algumas especiarias e algumas ervas secas, alguns grãos que eu trouxe aqui para vocês, algumas sementes, melhor dizendo, que eu trouxe para vocês aqui darem uma olhada. A primeira delas, como especiaria, é a canela, vocês conhecem. Em pau é interessante porque você pode colocar ela numa mistura, deixar com que ela passe sabor a partir de infusão e depois disso você consegue retirar ela, enquanto que a em pó ela fica homogeneizada em relação à mistura que você fizer, tá? Outra especiaria muito utilizada na culinária espanhola é o açafrão. Diferente do nosso açafrão como a gente conhece, esse açafrão aqui, ele é uma pístula de flores. E ele é muito, muito, muito caro, infelizmente, porque cada uma dessas pístulazinhas aqui, ela é retirada, cada uma não, mas algumas poucas unidades são retiradas de flores. Então, para se juntar um potinho como esse, ou quilo, é caríssimo. É maravilhoso o cheiro, ela dá uma cor também maravilhosa à preparação, principalmente de paellas, Ela fica com aquela cor amarelada, e esse é o açafrão, diferente do açafrão da terra, que é o que nós temos aqui no Brasil. Falando em cores, eu não poderia deixar de falar do urucum. O urucum, ele é uma sementinha que é encontrada dentro de um coquinho. E há a possibilidade de você fazer a partir dele um tipo de, além de colorir o alimento, algumas etnias indígenas, elas utilizam para pintar o corpo, por exemplo. Da possibilidade de colocar direto no alimento, há a possibilidade de você fazer também um óleo, tá vendo? Com o urucum, olha a cor que linda que fica. Esse óleo aqui, ele é interessante não somente para finalização de pratos, como também para o seu processo de cozimento. Dá para se utilizar para pintar uma louça, para um serviço, ou para justamente colocar ele numa preparação e assim a gente ter uma cor mais acentuada. Aqui eu tenho mostarda, semente de mostarda, ela é interessantíssima para ser... Olha que linda,
ela é interessantíssima para ser colocada no almofariz, que é esse pilãozinho que está aqui. E a ideia é que você consiga... A mostarda ele é assim, né? Então, o processo dela, para se fazer a pasta, é adicionado alguns ingredientes, como uma acidez a partir do vinagre, enfim, a moagem, há outros ingredientes, mas ela é em estado natural, esse grãozinho que eu mostrei para vocês. Bom, páprica doce, nada mais é do que um pimentão desidratado e depois moído, né? Nós temos a páprica doce e a páprica picante, que também é misturada com a família do pimentão, que é a pimenta. Então isso aqui é o pimentão vermelho, que é desidratado e depois moído. Páprica doce. A picante também leva pimenta na mistura. Estragão. Aqui, ó. Olha que lindo. O estragão, ele é base para o molho Béarnaise. A gente vai falar sobre esse molho quando a gente fizer a aula de molhos, né? A partir do molho holandês, você utiliza o estragão e alguns outros ingredientes, como cebola. A gente vai falar sobre essa técnica, sobre esse preparo. Bom, aqui eu trouxe só para vocês darem uma olhada, orégano, né? Nós temos aqui o orégano bastante conhecido. A gente tem ele aqui seco e eu tenho ele aí na minha horta, depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho ele in natura, né? Plantado. O louro, vocês já conhecem, muito famoso, cozinha brasileira, principalmente no feijão, né? Mas outros preparos, como arroz também, ele fica maravilhoso. Como ele está seco, e em geral a gente encontra ele seco, o ideal é sempre utilizar ele com umidade, ou seja, aqui tem uma folha, olha que bonitinha. Aqui tem uma folha já partidinha, ou seja, ele tem que ser infusionado para que o sabor dele sobressaia, né? Aqui eu trouxe para vocês, eu comprei ontem porque eu estava sem, pimenta, duas pimentas, a pimenta branca e a pimenta preta. Deixa eu ver aonde eu coloquei. Estava aqui, aqui ó, essa aqui é a pimenta branca. Tá vendo? A gente vai ter uma aula só, a gente já teve uma aula só sobre isso, pimentas brancas, pimentas pretas e as pimentas verdes, que são as pimentas que normalmente são encontradas, as verdes, em conserva. Aqui, ó, essa aqui é a pimenta preta, pimenta do reino. Aquela é a branca, essa é a preta. A diferença das duas é muito simples. A pimenta branca é a pimenta preta descascada. Então a ideia da pimenta branca em relação à pimenta preta é justamente por uma questão de finalização de prato. Ou seja, se a gente vai ter um prato que tem uma coloração mais para o branco, mais para o claro, é interessante que você use para temperar a pimenta branca. Uma vez que você tem uma preparação mais escura, pode ser a pimenta preta, tá? Que eu acho que eu já mostrei tudo aqui. Assim, tem o garam masala, que é uma mistura de várias especiarias, tá? Não tem muito. O cheiro é maravilhoso, é uma comida normalmente utilizada em culinária indiana. É fantástico, é a mistura de várias especiarias. E aí agora que eu falei um pouquinho, só um pouquinho sobre esse mundo das especiarias, eu vou falar sobre os ingredientes. Então a começar vamos começar por quem? Vamos começar pelo pimentão. Eu tenho 3 tipos aqui, né? O pimentão vermelho, o pimentão amarelo e o pimentão verde. E quais são as diferenças deles? São produtos diferentes? Não. São produtos, é o mesmo produto com maturações diferentes. Ou seja, o pimentão verde é o produto ainda no seu processo de maturação inicial. Depois ele fica amarelo. E se você mantiver ele no pé, ele vai ficar vermelho. Então, com a sua maturação, o seu sabor também se modifica, né? O pimentão verde, em geral, é um pimentão com sabor presente, um pimentão mais ácido, e conforme ele vai maturando, essa cor vai mudando, e junto com essa cor, sem dúvida nenhuma, seu sabor vai mudando, né? Bom, então nós temos aqui os pimentões, cebolas, né? Em geral, nós encontramos a cebola, essas 3 cebolas no mercado, a cebola de cabeça branca, cabeça roxa e a cebola mais comum, que é essa mais amarelada. Essas 3 cebolas, elas também têm
a partir da sua coloração, um dulçor, um açúcar diferente, né? Um açúcar que eu digo, não é nem o açúcar em si, mas a ideia dela ficar mais adocicada e menos ácida no seu processo, tanto de cozimento, quanto também no seu processo de se degustar de forma crua, em saladas, por exemplo. A gente vai fazer aqui, eu estou dando uma olhada aqui nas nossas misturas, e eu acho que dá para fazer aqui em tempo real um guacamole para vocês quando a gente fizer a parte dos cortes. Acho que vai ficar legal assim, porque aí eu utilizo a cebola, utilizo o tomate, vou fazer o processo direitinho. Bom, cenoura, né? Que pra gente, infelizmente, no mercado, nós só achamos a cenoura nessa cor alaranjada, mas há de várias cores diferentes. Mas infelizmente, como a gente já conversou sobre isso, essas cenouras elas acabam, por uma questão, infelizmente, de logística, é muito triste isso, mas é verdade, acaba se preterindo algumas espécies e preferindo outras, e aí a gente acaba perdendo o conhecimento dessas cenouras coloridas, lindas, com características não somente visuais, mas como organolépticas e nutricionais completamente diferentes e que a gente perde por esse modus operandi do mercado de forma geral, que acaba diminuindo a variedade por conta da lucratividade. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente pode mudar estando próximos aos agricultores que fornecem os nossos alimentos, né? E com eles tem toda a sabedoria de como plantar e o que plantar, e a gente conseguir investir nessa pessoa que faz esse processo, essa beleza que é a agricultura, trazer ela para próxima da gastronomia, isso é fundamental. Bom, dando continuidade, a abobrinha, existem alguns tipos de abobrinha, da família da abóbora existem várias, né? A abobrinha, como a gente conhece, é essa aqui, é verdinha, eu vou fazer um corte com ela, vou fazer uma preparação com ela. Ela pode ser comida selada na frigideira, ela pode ser comida crua, ela pode ser comida cozida no forno ou numa preparação com maior tempo. É importante lembrar, e a gente vai falar sobre métodos de cocção hoje, obviamente, porque eu vou cozinhar alguns alimentos, que ela é um alimento com pouca fibra, pouca fibra relacionada a outros ingredientes que eu tenho aqui na mesa. O que significa, ela tem uma grande atividade de água também, o que significa que ela fica pronta muito mais rápido que outros alimentos que demoram mais tempo para cozinhar, como é o caso, por exemplo, da cenoura. Isso então vai dar a nossa relação de tempo de cozimento e de entrada na panela desses alimentos. O que mais? Bom, tem o alho aqui, eu trouxe dois tipos, que são os mais conhecidos, né, que nós mais conhecemos, que vimos no mercado, que é o alho roxo, né, que tem uma coloração mais arroxeada, e o alho branco. De sabor, eu pelo menos não percebo uma diferença tão grande. Eu acho o sabor dos dois muito próximo, mas eu sempre prefiro, por uma questão, não sei, eu acho próximo, mas eles não são iguais. Eu prefiro ainda esse arroxeado. Bom, batata inglesa vocês conhecem, assim como a cenoura. As batatas também são encontradas no seu estado natural, né? Ou seja, não manipulado somente para um tipo de espécie da batata. Você encontra uma quantidade infinita de cores de batata também. Nós temos desse tipo encontrado, desse tipo que eu digo, dessa possibilidade de se encontrar em mercados. Existe a batata inglesa, como vocês estão vendo, lavada. Existe a batata Asterix, que ela é mais avermelhada. A Asterix ela é interessante, a casca dela é mais avermelhada, porque ela tem uma quantidade menor de água, o que faz que, para que você faça, por exemplo, batata frita, batata chips, ela seja uma batata mais crocante, justamente por conta disso. Porque no processo de cozimento por imersão em óleo, o que você faz é retirar a água do alimento. Então uma batata com menor atividade de água te auxilia a dar maior crocância nela, né? A batata, como a gente também conhece a mandioquinha ou a batata baroa, né? Uma batata fantástica também, de uma coloração de um amarelo vivo, de um sabor muito particular. E essas três, em geral, são as batatas que a gente mais encontra, tanto nos mercados quanto em restaurantes.
Mas, de novo, existem outros tipos, né? Vale uma pesquisa, principalmente, novamente, a países da América Latina como o Peru, como o Chile, se eu não estou enganado, a Colômbia. Eles têm outras tipagens de batatas que são absolutamente fantásticas e que acabam não chegando no Brasil, ou que nós que tínhamos também, né, por dividirmos certos biomas, nós que tínhamos a possibilidade de ter essa batata também, infelizmente a gente acabou perdendo isso. De cebola, faltou, tem uma cebolinha pequenininha aqui, tá aqui, ó. Essa cebolinha aqui, ela é utilizada em geral para se fazer conserva. Ela não é a cebola que nós encontramos na culinária francesa, que é a échalote, que é uma cebola que ela é um pouco mais alongada, num tamanho parecido, mas um pouco mais alongada. Ela é mais, quase que adocicada também, ela é mais delicada de sabor. Dando continuidade, eu acho que eu já falei de tudo que tá assim. O abacate, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, vai falar um pouco sobre a forma de corte dele. Isso não, a gente vai chegar no momento para falar sobre isso. O melão, vou trazer o melão para justamente falar sobre aquela questão dos cortes, dos alimentos mais duros, né? Das cascas mais duras desses alimentos e como se dá. E agora vamos para a parte das folhas aqui. Eu trouxe para vocês uma couve mineira. A gente vai fazer um corte com essa couve, tá? Trouxe também para vocês o aipo. Na verdade, esse aqui é o salsão. O aipo é justamente a haste dele. A gente também vai fazer a limpeza e vamos utilizar ele para um corte, tá? E trouxe também, apesar de ter aqui na horta, trouxe para vocês também salsinha, perdão. A mistura de salsinha com cebolinha num amarrado, aqui na região sudeste, ela é chamada de cheiro verde. Se formos para o Nordeste, por exemplo, a Bahia, ela tem também no amarrado o coentro e é também chamado de cheiro verde. Então, apesar de cheiro verde ser a mistura da salsinha com a cebolinha aqui, isso vai se modificando de região a região. É importante ficar ligado nisso, porque se você, por exemplo, for cozinhar numa cozinha baiana e pedir um cheiro verde, possivelmente vem com coentro. O coentro não está aqui, eu não consegui achar ele ontem, mas de qualquer forma eu vou trazer para a gente fazer, eu tenho na geladeira, eu vou trazer para a gente fazer aqui um que eu guardo e vou mostrar a forma como eu guardo ele também, dentro de um pote plástico, envolvido em papel, depois de secar ele dura quase uma semana, eu vou trazer para vocês verem. Aqui tem a sálvia, também tenho ela na minha horta, comprei porque ela está miudinha ali na horta ainda, então comprei um ramo de sálvia. Interessante, as ervas aromáticas, né, eu passei agora para as ervas a partir da salsa. Elas podem ser guardadas in natura, desse jeito, mas o tempo de vida delas é pequeno. Mas você pode fazer ou um azeite delas, fazendo o triturar delas, batendo na faca, usando um mixer, tanto faz, ou até mesmo, né, um almofariz, que é esse pilão aqui. Ou vocês podem congelar elas já limpinhas e picadinhas. Ela perde um pouco do seu cheiro, do seu aroma, mas ela fica gostosa ainda assim. E eu acho que é isso. Ou você pode fazer uma conserva também, vamos botar conserva, né? Que é botar num vidrinho como esse com um pouco de azeite e deixar ela imersa nesse azeite. É uma forma também de conservar. Mas aí você dificilmente vai conseguir utilizar ela a não ser num preparo que demande essa gordura. Então essa é uma questão também, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui agora, ó, a cebolete, que é como se fosse uma cebolinha, mas mais delicada, cebolinha francesa também. A sálvia, como eu falei para vocês. O tomilho, tá aqui. E eu vou depois trazer, eu esqueci de pegar, eu tenho grande ali na minha horta, que é o alecrim, utilizados muito em carnes. Então eu tenho o alecrim para carnes, tá? Eu tô dando, na verdade, relações da erva aromática. Aqui, ó, o alecrim aqui, obrigado. Isso aqui é o alecrim. Eu estou dando relações das ervas aromáticas com uma forma de preparo. Há possibilidades infinitas. Eu estou trazendo só uma delas. Então nós temos o alecrim, que é mais indicado para carnes vermelhas, carnes de caça, tá aqui. O tomilho, ele tem um sabor um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais suave, muito saboroso, utilizado para frango,
aves de forma geral, peixes, excelente, legumes só, receitas vegetarianas, você pode brincar com essas ervas aromáticas. A sálvia é muito indicada também para carnes brancas, seja peixe, seja frango. Fazer uma manteiga de sálvia e regar um preparo, por exemplo, um frango, um peito de pato, um peixe, fica absolutamente sensacional. E a ciboulette, ou a cebolinha francesa, ela é utilizada para finalização de alguns pratos. Ela tem o sabor mais delicado, mas que é muito parecido com o sabor da cebolinha, como nós a conhecemos, né, do famoso cheiro verde, e é utilizada com frequência para finalizar alguns pratos. Lembro a vocês que quando elas estão assim verdes, o interessante é colocar ela logo na finalização do que está sendo cozido, né, do cozimento dos alimentos. Por quê? Porque sob alta temperatura, elas acabam, durante um tempo muito prolongado, elas acabam perdendo características do seu aroma, do seu sabor. Então o ideal, quando elas estão frescas, é você pegar do meio para o final da preparação. Salvo o caso, por exemplo, de uma sálvia, ou de um tomilho, ou de um alecrim, dessas ervas que você queira passar sabor por mais tempo a uma gordura. A gente falou, por exemplo, da manteiga de sálvia. Aí é interessante deixar ela sob imersão dessa gordura mais tempo para pegar todo o sabor. E aí, nesse caso, você está transferindo o sabor de uma erva para uma gordura ou para um líquido, então demanda mais tempo, obviamente, de cozimento. Mas se for somente para erva entrar no preparo, que seja no final por conta disso, ok? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Vamos entrar especificamente, vamos falar um pouco sobre isso agora não, daqui a pouco. Vamos entrar agora na parte dos cortes, né? Que é a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje se divide justamente na identificação de alguns ingredientes e no seu modo de preparo, ou seja, o modo de transformação desse alimento, que está intimamente ligado à decisão que eu vou tomar posterior ao seu corte, que é o modo de preparo deles. Não esquecendo, e eu já estava esquecendo, que eu consegui achar ontem alguns tipos de cogumelos. Isso é interessante porque não estava previsto a princípio nessa aula, porque eu não teria certeza se eu acharia, mas eu achei dois que são muito utilizados. Existem uma variedade gigantesca de cogumelos. O Brasil produz muito cogumelo, a região serrana do Rio de Janeiro produz muito cogumelo, e eu trouxe para vocês o champignon, ou cogumelo, a gente também pode encontrar, às vezes, no mercado como cogumelo Paris, que é aquele champignon também encontrado em conserva, pequenininho. Esse aqui é maior. Você encontra ele com o nome de champignon também, tá? E o shiitake, que ele tem esse chapelão maior aqui, e a cor dele é um pouco mais amarronzada. Esses dois são muito utilizados na cozinha profissional, mas você tem uma variedade gigantesca. Então, quanto maior a variedade, mais cores você consegue dar à tua preparação. A preparação do cogumelo por si só também há uma variedade muito grande. Há, por exemplo, quem pegue o cogumelo, esse cogumelo que é o champignon, o Paris, e retire o talo dele, né? Limpando, eu vou mostrar como é que limpa ele para deixar ele bem bonitinho. E aí faça como se fosse uma pequena, com cuidado, né? Escavando ele para fazer ele uma barquinha. Não furando ele, mas deixando ele côncavo. E aí pega-se toda essa estrutura que se retirou dele, pica-se bem picadinho com uma cebola picada em brunoise, tá? A gente vai ver isso, ou ciselê, que é o corte brunoise da cebola. A gente vai ver um pouco sobre esse corte daqui a pouquinho. E aí isso é cozido na manteiga com um pouquinho de azeite. Tem gente que coloca um queijo tipo gorgonzola. E aí isso é recheado, né, nessa parte côncava e se leva ao forno para dar uma leve gratinada.
é um tipo de serviço desse cogumelo. O outro é você fatiar ele finamente. E aí você pode colocar ele em preparos que tenham, né, uma sotese ou uma frigideira, que tem uma característica parecida com alguns legumes, extremamente rico em proteína. A quem não come carne é uma substituição fantástica, né? Na verdade, a palavra não é nem substituição, mas é uma forma de você ingerir proteína, que fuja um pouco da soja, daqueles lugares comuns de pessoas que tenham essa restrição alimentar. Bom, então a gente vai começar agora com os cortes, e aí eu vou trazer para vocês, a partir dos cortes, algumas técnicas, né? Não são cortes aleatórios, mas falando primeiro da tábua. Essa tábua que eu tenho aqui ela é uma tábua de bambu. Bambu é um bactericida natural, mas ele ainda, não sei como é que está a última legislação, a RDC 216, mas pelo que a última vez que eu a li, não é permitido o bambu ainda na cozinha, por conta da possibilidade de não identificação a olho nu, porque a madeira é proibida, né? É claro que há possibilidades, e aí eu não sei se posso estar errado em relação a isso, de ter tido algum tipo de reestruturação dessa lei. Por quê? O que a lei diz é sobre tábuas de polietileno. São aquelas tábuas coloridas. Eu não tenho elas em casa, nós temos elas na instituição. E essas tábuas elas têm características em relação às suas cores que são específicas para cada tipo de alimento que se corta. Então, por exemplo, as tábuas de polietileno ou planos de trabalho, como eu também chamo, de cor vermelha, são para as carnes vermelhas. As amarelas para as aves. As azuis para frutos do mar, peixes de forma geral também. As brancas são para uso comum, ou seja, as brancas são para uso da rotina, do diário, do momento que o restaurante abre, depois do pré-preparo, né? Um cozinheiro ou uma cozinheira profissional chega no restaurante horas antes do restaurante abrir para fazer o seu pré-preparo, ou em francês a sua mise en place, que em tradução direta significaria tudo no seu lugar. A ideia, então, de um plano de trabalho específico é para se evitar uma coisa chamada contaminação cruzada. Uma vez que as tábuas verdes, que são as tábuas para os vegetais de forma geral, elas podem cortar somente vegetais, para que eu não corte, por exemplo, um frango que possa vir a estar contaminado com salmonela, por exemplo, e por cortar depois uma salsinha, uma cebolinha que eu vou colocar na finalização de um prato, não passando por processos de cozimento que poderiam vir a matar a salmonela, eu não tenho a contaminação cruzada, ou seja, cortei o frango numa tábua, nessa mesma tábua eu não tive o cuidado de lavar com água fervente, que mataria, acima de 60, 70 graus, mataria a salmonela, eu corto a minha salsinha. E aí a salsinha está com salmonela, ela não passou pelo processo de cozimento e eu servi ela ao meu cliente ou à minha família, enfim. Então, a ideia das tábuas com cores é justamente evitar esse processo de contaminação cruzada. Como não as tenho em casa, eu utilizo essa tábua de bambu, que é um bactericida natural, mas eu tenho esses cuidados relacionados às questões de que cortar, quando cortar e como higienizar essas tábuas e esses instrumentos que eu vou utilizar juntos. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com o corte mais, acho que clássico e utilizado na cozinha, que é o corte da cebola. A cebola tem tem alguns tipos de corte. Eu vou mostrar o corte Brunoise e o corte Julienne. Vou fazer também depois o corte que nós chamamos de Mirepoix, que ele não é somente um corte como uma base de sabor. O corte Mirepoix, ele é um corte que leva proporcionalmente 3 insumos: a cebola, a cenoura e o salsão, que na verdade é o aipo, né, que é a haste do salsão. Então eu vou fazer esses tipos de corte para vocês, mas em tempos diferentes. Nesse momento agora, eu vou descascar e vou cortar a cebola em brunoise, ou ciselé em francês, e ela em julienne, tá bom? Então vamos lá. Com a minha faca, então, a faca tem que estar afiada, isso é um ponto importantíssimo. Facas que não têm fio são facas que, em geral, fazem o profissional imprimir mais força para poder cortar, e é nesse momento que ele perde o controle da faca e ela acaba pegando na sua pele, te cortando de forma muito feia. Então, para isso, nós temos dois
tipos, né, de possibilidades para se afiar uma faca. Uma é para se manter o fio e a outra é para realmente desgastar o metal. Para desgastar o metal é uma pedra, né? A gente já teve uma aula sobre isso, já falei sobre gramaturas de pedra. A pedra, em geral, ela serve para retirar metal, né, de uma forma muito controlada. O abrasivo dela depende da sua gramatura, né? E aí você consegue fazer o fio da faca. Para manter o fio da faca, aí nós usamos o fuzil ou a chaira, né? Existem alguns tipos diferentes, esse aqui é o mais comum, e nós utilizamos a angulação, que é a angulação do fio. Imaginemos que eu aqui tenha uma pedra e fiz o desbaste dessa faca a partir dessa pedra. Se eu pegasse a faca e colocasse ela dessa forma, assim, olhando desse jeito, e nesse ângulo colocasse um microscópio, o que eu veria no fio da faca é um fio. Imaginemos que a gente está olhando desse formato assim. O que eu veria é um fio assim, ó, descabelado. Ou seja, totalmente fora do seu prumo, fora de uma proporcionalidade entre os lados. O que essa chaira vai fazer? Ela vai pentear esses pontos, deixando a lâmina totalmente alinhada para que justamente eu consiga fazer um corte que ele não cause, que ele não pegue no alimento e cause aquela sensação de faca serrilhada, sabe? Que ela fica... ela é quase que uma serra, eu não sei explicar. Em inglês eles chamam de grip, que é a ideia de você da coisa meio que se agarrar no alimento. Ela tem que deslizar, porque senão o alimento que seja menos fibroso ele vai acabar se desfazendo. Então a ideia é justamente ela estar extremamente afiada. Para isso nós pegamos a faca, qual o ângulo, né? O ângulo é um ângulo de 20, 25 graus. Como é que eu encontro esse ângulo? Eu coloco a minha faca na tábua, no plano de trabalho, chegar mais perto para vocês verem. E aqui, ó, eu vou colocar o meu dedo para que toda a lâmina fique em contato com o plano de trabalho. Com cuidado, eu posso até passar o dedo aqui, ó, que eu tenho certeza que toda a minha lâmina está tocando o plano de trabalho. Dessa forma, o ângulo que fica, vou fazer desse lado aqui, ó, o ângulo que fica aqui, ó, esse é o ângulo da afiação. E como é que eu consigo achar esse ângulo aqui? Bom, imaginemos aqui, coloquei a minha faca aqui, prendi, né? Tá vendo? Tá presa. Eu venho com o dedo e coloco o dedo aqui atrás, ó. E largo. Ela continua no plano de trabalho, totalmente aderente ao plano de trabalho. Esse ângulo que tá aqui é o ângulo que mais ou menos, né? Pode ser com o dedão também. O ideal é que seja com o dedão, ó. Aqui, ó. Peguei com o dedão, tá aqui, ó. Esse é o ângulo que mais ou menos eu vou encontrar a minha chaira e vou fazer o meu ângulo. Com o tempo, você não precisa fazer essa medição. Isso vai acontecer de forma natural. E aí, qual é o movimento que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento de duplo sentido. Eu vou levar a faca para baixo e puxar ao mesmo tempo, para que toda a lâmina encontre com esses sugos aqui, ó. Tá vendo? Da chaira, porque é isso que vai pentear a minha faca. Então, esse é o movimento, ó. Eu trago com o mais próximo possível ao cabo, o início da lâmina, puxo e jogo para baixo, até o final. Do outro lado, a mesma coisa. E assim eu vou fazendo. Uma vez que eu faça de um lado, eu vou fazer do outro. Para quem quiser, pode-se fazer isso apoiando a chaira no plano de trabalho ou tirando para você ter o espaço aqui, né? Você pode fazer isso fora. A ideia é essa. Perceba que devagar, você percebe que a minha faca, ela está passando por toda, a chaira está passando por toda a faca. Então é um movimento para baixo e eu puxando. A soma desses movimentos é uma diagonal. É isso. Cuidado para não passar a faca, para não bater, né, no seu uniforme. Vou falar um pouco sobre ele depois. E é isso. Se a faca estiver sendo bem tratada, umas 10 vezes que eu faça isso já é o suficiente. 10 seriam 5 então para cada lado. Mas conforme o dia do cozinheiro, do profissional vai passando,
ele vai ter que voltar a fazer isso. Quanto mais ele usar a faca, mais ele vai precisar, com maior frequência, ele vai precisar usar a chaira. Bom, lembra que desgastando na pedra ou fazendo com que ela seja penteada na chaira, a minha faca vai ficar com limalha de ferro. Como é que eu limpo a limalha de ferro? Debaixo da água. Ou com um pano Perfex, que é um pano que ele é descartável, tá? Mas ele tem uma durabilidade, ele aguenta, enfim, água por um tempo, né? Ele não se desfaz. E aí eu vou pegar esse Perfex, vou pegar um pouquinho de água. Isso pode ser feito na pia, mas eu não estou com uma pia aqui próxima, tá? E aí você vai fazer, vou botar para cá. E aí o que você vai fazer é, pelo lado cego da faca, você vai passar para você tirar a limalha de ferro. Jamais, sob hipótese alguma, como infelizmente já aconteceu, passe a faca no seu avental. Infelizmente, um professor meu da faculdade teve um chefe de cozinha na França que fez isso. E ao passar a faca no avental para poder limpar a limalha de ferro, a faca estava afiada, o ângulo da faca também não ajudou. Ele cortou o uniforme dele e cortou a femoral. Ele não saiu da cozinha, ele morreu na cozinha. Então tome muito cuidado com isso. Esse pano aqui, que eu já vou explicar a função dele, em francês chamado torchon, ele é um pano que é para segurar as coisas quentes na cozinha. Ele é um pano que tem que estar, como esse aqui, 100% limpo e seco, do momento que você entra na cozinha ao momento que você sai da cozinha. Ele não é um pano de enxugar a mão, ele não é um pano de enxugar prato, ele é um pano para você pegar as coisas quentes na cozinha. Ele é um pano que tem que estar sempre limpo. Aqui, falando rapidamente de uniforme, eu tenho o meu avental, ele vem até a parte de trás, ele fecha a parte de trás, ele é um avental de cintura. Eu tenho a minha gambuza ou doma e embaixo dela eu tenho uma camisa. Tem gente que não gosta, eu gosto de utilizar essa camisa, uma camisa branca, que ela absorve o meu suor e não deixa que ele passe para a minha doma. E é mais também uma segurança para caso alguma coisa caia quente em mim. Lembra que nós temos uma calça, que é a calça carijó, ou a calça preta, ou a calça branca. Ela, junto com o tecido do meu avental, ela permite uma proteção maior contra coisas quentes que possam cair. E vocês não estão vendo, mas eu estou utilizando um sapato de segurança, que ele é um sapato fechado, justamente para evitar, não aqueles sapatos perfurados de cozinha, que às vezes são utilizados, que o dali é proibido, que é justamente para proteger caso alguma coisa quente caia, uma gordura ou um líquido quente. A faca caiu no chão, jamais tente pegar a faca em queda. Jamais. Se afaste, mesmo que a faca quebre a sua ponta ou ela parta no meio, dependendo do seu material, como é o caso, por exemplo, daquelas facas de cerâmica, que em geral quando elas caem elas quebram. Dá para se comprar outra faca, dá para se fazer o desbaste, dependendo, né, se ela perdeu a ponta, dá para se desgastar para chegar a uma ponta novamente. Agora, o seu pé ou a sua mão não dá para crescer de novo. Então a ideia é, caiu uma faca, se afaste, deixa ela cair e depois vai ver o tamanho do prejuízo. Para se andar com uma faca dentro de uma cozinha, a faca sempre tem que estar com a ponta para baixo e, preferencialmente, se você for andar na cozinha, nunca ande com uma faca. Mas se precisar, ela tem que ficar do seu lado no corpo, grudado nele. A ideia é como se imaginemos que tivéssemos aqui uma bainha, porque ao mexer com a minha perna, essa ponta da faca não me fere. Se ela estiver aqui em cima, na frente, é capaz dela me furar. Então sempre andando assim. E ao passar a faca para alguém, segurando pelo lado cego da faca a lâmina e dando o cabo para a pessoa com a ponta sempre para baixo. Se alguém esbarrar na pessoa para quem eu estou dando a faca, essa pessoa vai bater na minha faca e não vai me ferir. Mesma coisa ao contrário. Então, para passar uma faca é sempre dando o cabo para a pessoa e segurando o lado cego da faca com a ponta para baixo. Tá? Isso são as formas de se evitar sempre fazer esses movimentos. Mas se for fazer é assim. E se eu não estou utilizando a minha faca na minha tábua, nunca em cima da tábua. Sempre ela aqui, ó.
Levanta-se um pouquinho a tábua e coloca-se embaixo da tábua. É assim que se guarda uma faca. Porque assim eu evito de, na emergência, meter a mão aqui na minha tábua e ser ferido pela própria faca, tá bom? Vocês não viram, mas embaixo da minha tábua eu coloquei, deixa eu tirar essa aguinha daqui, eu coloquei um pano Perfex umedecido para não permitir que a minha tábua se mexa. Isso é importantíssimo também. Esse pano ele é trocado, né? Ao final do dia ele é descartado, ou dependendo se a minha tábua molhou e tudo mais, ele é descartado antes disso, mas ele serve justamente para dar essa estabilidade, né? Para dar essa possibilidade da minha tábua sempre ficar no lugar. Eu vou precisar dela aqui.